Você sabe quais situações acontecem dentro da sua organização que podem eventualmente acarretar no reconhecimento de um acúmulo de funções? Sim, essas situações são muito recorrentes e sempre trazem muitas dúvidas a fim de se saber quais são efetivamente as funções em relação ao seu colaborador foi contratado e outras que ele possa eventualmente exercer e que possam configurar o acúmulo de funções que tem desdobramentos de ordem financeira e econômica para a sua empresa. E nada melhor do que exemplificarmos uma situação dessas trazendo aqui um recente julgado do nosso Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região aqui do Rio Grande do Sul, em que um eletricista teve sua ação julgada procedente e reconhecido o acúmulo de funções. Ele relatou que além das funções de eletricista, ele realizava outras atividades como poda de árvores, manuseio de caminhão muque, direção e outras situações que não estavam descritas no seu contrato de trabalho e que eventualmente era obrigado a fazer por ordens da direção da empresa e que acabaram culminando numa condenação por acúmulo de funções com um plus salarial de 20% e a partir daí todos os reflexos e desdobramentos nas demais verbas salariais. Os desembargadores entenderam que nesse caso houve uma alteração das condições contratuais iniciais, em que o trabalhador, além do desempenho das funções para a qual fora contratado, também desenvolveu outras funções, como nós falamos aqui anteriormente, e que essa situação sim demonstrou o acúmulo de função. Certo? É justamente isso que nós vamos tentar delimitar aqui para que você possa saber como evitar esse tipo de situação e quais providências a sua organização precisa tomar para que não fique caracterizada essa situação, uma vez que, como eu falei anteriormente, isso pode trazer desdobramentos muito significativos de cunho financeiro, tendo em vista o plus salarial em que a empresa pode ser condenada e que possui repercussões em todas as verbas de natureza salarial. Em sua fundamentação, o relator trouxe à baila as questões no sentido de que as funções desempenhadas pelo eletricista, além das quais que ele fora contratado, eram funções que exigiam um treinamento específico, que exigiam uma determinada qualificação técnica que não faz parte da sua qualificação de eletricista. Como, por exemplo, poda de árvores. Será que ele recebeu um treinamento para poder desempenhar essa função de uma forma correta, de uma forma segura? Operação de caminhão muque, que é um veículo pesado, que demanda uma técnica própria, que demanda um treinamento específico, que demanda uma técnica, uma habilidade de cunho profissional, a qual o trabalhador também era obrigado a desempenhar. Assim sendo, são funções totalmente alheias à de eletricista e que nesse sentido acabaram configurando o acúmulo de funções e em razão disso um plus salarial, que pode ser em percentuais que nós vamos explicar logo adiante. No caso comento, restou caracterizado o desequilíbrio contratual, uma vez que aquela situação que foi posta lá no início do contrato de trabalho, no processo de admissão, acabou se transformando durante a relação de emprego. Uma vez que o trabalhador que havia sido contratado para uma função específica de eletricista era obrigado também, por ordem da direção da empresa, a desempenhar outras funções correlatas que não diziam respeito especificadamente às suas habilidades profissionais, técnicas. Além disso, nesse caso, restou caracterizado também uma evidente vantagem econômica em favor da empresa, uma vez
que o fato de atribuir todas essas funções a um colaborador só certamente lhe trouxe uma vantagem financeira, uma vez que com essa conduta ela deixou de contratar outros profissionais especializados nessas outras funções que eram também desempenhadas pelo eletricista. Nesse caso, além do acúmulo e do desequilíbrio contratual, o julgado também fundamentou a decisão na questão da vantagem econômica que a empresa auferiu em razão de atribuir diversas funções a uma só pessoa, ao passo que o procedimento correto seria contratar especificamente profissionais especializados para o desempenho de cada função, ainda mais pelo fato de que as funções correlatas que eram desempenhadas demandavam conhecimento técnico, habilidades específicas das quais o eletricista não estava habilitado. Assim sendo, a empresa acabou sendo condenada ao pagamento do percentual de 20% a mais em relação à remuneração do colaborador. E esse aumento, esse plus salarial pelo acúmulo de funções, trouxe outras repercussões nas demais verbas trabalhistas que nós vamos logo em seguida especificar. Mas para que a gente possa tecnicamente dar uma esmiuçada nessa questão, nós vamos primeiramente diferenciar o acúmulo de função do desvio de função, que são terminologias que causam muita confusão e muitas vezes o empresário não sabe como distinguir essa situação, e essa situação pode estar ocorrendo dentro da sua organização sem que ele efetivamente tenha ciência. Assim sendo, o acúmulo de função caracteriza o exercício além das funções para as quais o colaborador fora contratado, de outras que não dizem respeito especificamente às suas habilidades técnicas. Já no desvio de função, o colaborador é obrigado a exercer atividades totalmente diferentes das quais ele fora contratado. Vejo que existe uma sutil diferença e que muitas vezes pode trazer algum tipo de má interpretação. Muitas pessoas classificam o acúmulo de função com o desvio, quando na verdade são coisas diferentes. O acúmulo de função pode demandar o pagamento de um plus salarial em favor do colaborador. Já no desvio de função, o colaborador terá direito a receber a remuneração daquela função mais bem paga, mais bem remunerada. Essa situação ocorre no desvio, uma vez que determinadas organizações, de forma maliciosa e também com o intuito de obter vantagem econômica, podem colocar no contrato de trabalho uma função menos remunerada, quando na prática atribui ao seu colaborador uma função que deveria ser melhor remunerada, seja pela norma coletiva de trabalho ou então pelo salário profissional da categoria. A partir desse raciocínio, suscita aquela dúvida que se faz presente uma vez que é necessário saber se existe alguma previsão legal na nossa legislação em relação ao acúmulo. Especificamente não existe. Não há nenhum amparo legal específico em relação a essa situação. Porém, tendo em vista a sua ocorrência de forma contumaz, os tribunais firmaram o entendimento de que quando restar comprovada o exercício de outras funções além das quais o trabalhador foi contratado, que exijam uma maior complexidade, que exijam uma determinada habilidade técnica, pode sim estar configurado o plus salarial, o acúmulo de função, e nesse sentido já se consolidou o entendimento de que quando comprovada essa situação, a empresa terá sim que suportar esse ônus. Em razão do fato de não existir uma legislação própria, os julgados, os tribunais, por analogia, utilizaram a questão da lei específica do radialista,
que é uma lei própria da categoria profissional e que prevê expressamente uma situação de plus salarial quando do acúmulo de funções. E esse mesmo critério foi utilizado também para as demais categorias profissionais, sendo que já está consolidado o entendimento de que quando comprovado o acúmulo salarial, o acúmulo de função, o colaborador terá direito a um acréscimo que pode variar entre 10% a 40% da sua remuneração, dependendo do caso concreto, de uma situação específica, em que se ele tinha que fazer apenas uma ou diversas funções, além das quais ele fora contratado, e a partir daí os tribunais estabeleceram esse critério balizador, que será arbitrado conforme o caso concreto. Como evitar então que efetivamente essa situação possa ocorrer dentro da sua empresa? O trabalhador pode sim comprovar essa situação através de e-mails recebidos com determinadas ordens, através de uma prova testemunhal em relação às pessoas que acompanham a sua rotina diária de trabalho, também através de mensagens pelo nosso aplicativo WhatsApp, que faz parte sim das nossas relações profissionais, das relações de trabalho. Diversas situações pontuais que acontecem no dia a dia podem sim servirem de prova para que o trabalhador venha futuramente postular o acúmulo de funções e o recebimento de um plus salarial que pode variar de 10% a 40%. E veja bem que esse plus salarial, que pode variar desse percentual que nós falamos anteriormente, ele possui repercussão em diversas verbas, como fundo de garantia, multa de 40%, férias, horas extras e os eventuais adicionais de periculosidade, de insalubridade, adicional de transferência, adicional de tempo de serviço. Então veja bem que uma situação que pode estar gerando um passivo silencioso dentro da sua organização, uma vez que você pode estar exigindo que o colaborador desempenhe funções além daquelas para as quais ele fora contratado, e que esse somatório das repercussões salariais, do plus salarial, pode sim efetivamente trazer uma condenação judicial de um valor bem significativo. Recomendamos então que você monitore as atividades internas que acontecem dentro da sua organização, possua pessoas de confiança que possam lhe relatar exatamente se alguma situação dessa pode estar acontecendo dentro da sua empresa. Desenvolva políticas internas que possam efetivamente evitar que isso aconteça. Assim sendo, você terá um dia a dia laboral mais seguro, mais tranquilo, sem o risco de uma eventual ação judicial e de uma possível condenação por acúmulo de funções, com todos os desdobramentos que nós falamos aqui anteriormente. Tá ok? Obrigado, até a próxima.